papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Vamos abandonar. Está a dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo Isso é muito difícil. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angola Alerta, quarta-feira, dia 26 de janeiro do ano 2022, na sua Camunda News. Siga conosco até perto das 18 horas para mais uma edição do seu programa Angola Alerta. Vamos mostrar parte de Luanda e também do Kwanza Norte nas mais diversas perspectivas jornalísticas que trazemos para si. Esta equipa que vai consigo até ao final do programa quer lhe manter aí bem ligadinho. Você que está a acompanhar-nos no YouTube, no Facebook e também no Instagram, já sabe que somos o Angola Alerta na Camunda News para si, e muito obrigado a quem está a acompanhar-nos fora de Angola e também quem está fora de Luanda e particularmente estão em Luanda diretamente conosco. Hoje assinala-se 26 de janeiro, ao nível nacional, o Dia do Médico Angolano. Nós temos estado a acompanhar muitas situações dramáticas sobre médicos e enfermeiros e não só, e esta efeméride desta data foi instituída para uma reflexão sobre o exercício e também o papel da atividade do profissional da medicina na sociedade angolana. Os desafios são claramente muitos, com bastante questões ligadas à carreira profissional dos médicos, a questão da remuneração, as condições de trabalho, o acesso à formação contínua da necessidade da promoção também no desenvolvimento cultural do médico. Sabemos que é uma área muito importante, todos os dias precisam ser atualizados muitos fatores por causa da dinâmica da própria vida. Esta data também tem a ver com uma homenagem a todos os profissionais de medicina pelo contributo na participação ativa na assistência aos pacientes angolanos e não só, a prestação de cuidados primários à saúde, quer em zonas urbanas, que são muito poucas que existem em Angola, assim como também em zonas rurais, particularmente esses enfermeiros que estão em zonas rurais. Um grande abraço nosso, que fazem muito de si, muitas vezes tiram do pouco que ganham para comprar luvas, para comprar seringas, para comprar água, inclusive, porque temos hospitais e centros médicos que não têm água para beber, assim como as escolas. Os enfermeiros e médicos, das vezes que acabam por ir ao seu bolso para poderem dar uma qualidade minimamente aceitável a um paciente. São desafios neste século XXI e no ano 2022, um ano bastante desafiador para as eleições em Angola, e espera sempre qualquer povo que cada ato eleitoral, cada eleição possa mudar a vida, no melhor sentido da palavra, aos cidadãos. É isso que nós também desejamos. Então, um grande abraço a todos os médicos de Angola, de Cabinda ao Cunene, dizem que do Luau ao Lubito, para que possam estar connosco e continuem firmes na vossa posição, que nós estamos aqui para fazer a nossa parte e dar uma ajuda a cada um de vocês com o melhor da informação que preparamos. Vamos olhar para os destaques que temos para o dia de hoje. Veja connosco. Estamos cansadas, papai. Olha só, papá. Isso é muito difícil. Quando a gente está a dormir, você só ouve barulhos de disparo. Tu não sabes se é a polícia que fez os disparos, se é o bandido. Vai me matar só eu e meu marido, vamos morrer. Estamos cansadas, papai. Olha só, papá. Isso é muito difícil. Angola Alerta. Andar de carro próprio, candongueiro ou táxi personalizado em Luanda não é um desafio fácil para qualquer um. Exige muita paciência, fé, esperança e saber lidar com situações de uma condução desregrada numa cidade como Luanda. A alternativa, muitas vezes, para muitos angolanos nos últimos 6 anos tem sido os mototáxis. Para vários cidadãos de Luanda chegarem aos seus locais de trabalho cedo, optam mesmo por uma motorizada. O Angola Alerta apresenta aqui um trabalho de como é o dia a dia dos mototaxistas
em Luanda, desde o que lucram, os danos nas motos, a circulação, os proprietários de motos e outras coisas mais que você sobe na moto, mas não sabe o que passam estes senhores e jovens no seu dia a dia. O Joel Macuntima flagrou as imagens, a narração é do jornalista Nildo Vidal. Agora, alerta! Parados nesta paragem, por cima ou não da moto, eles esperam por clientes. São os chamados mototaxistas. Estão sempre em prontidão para levar pessoas em qualquer parte da cidade e não só. Domingos António diz que exerce a atividade há 5 anos e conta-nos um pouco da sua experiência. A princípio era muito bom, mas atualmente já há muita dificuldade. Tipo, o passado e o presente há muita diferença já. Tipo, anteriormente éramos poucos, aqui na cidade éramos muito poucos. Atualmente, acho que o índice de desemprego, agora somos muito. Em qualquer esquina onde você, nesse momento daqui da cidade, já encontras motoqueiro. Anteriormente não era assim, era mais fácil, porque éramos poucos e conseguíamos levar mais dinheiro, tanto para o patrão, tanto para quem a moto fosse dele e tanto para sustentar a família ou outros custos inerentes das nossas vidas. Domingos diz que nunca foi seu desejo ser mototaxista, mas por causa das contas teve de escolher entre ficar parado e fazer alguma coisa. É uma oportunidade, não tem emprego e tu tens uma moto. E sabes que com essa moto você pode fazer alguma coisa. Porque pela idade que pelo menos eu tenho, né, e que muitos se calhar também têm, ficar parado e não fazer nada. Temos os nossos custos, temos a nossa vida, precisamos seguir nossos objetivos. Questionado quanto leva por dia a casa, o nosso interlocutor diz: por dia leva-se alguma coisa, mas é muito duro e muito difícil. Muito difícil. Tipo, nós temos que meter combustível, nós temos que comer alguma coisa, que é almoço, você está a trabalhar, tem que comer. E isso tudo conta. Tipo, para você fazer, tipo, uns 7 ou uns 8 mil, atualmente já está muito difícil. Edvaldo é outro motoqueiro. Diz que está na atividade de mototáxi há mais de 8 anos, por ser a única forma que encontrou para sustentar a família. Foi a única forma que encontrei para ter o pão na mesa. Quanto é que faz, por exemplo, por dia ou por semana? Isso aí varia muito, mas não se faz muita coisa lá, não se faz lá muita coisa, mas varia muito. Às vezes você consegue uns 5 mil, às vezes 3 mil, depende do serviço que vai se pedir para prestares. Depende também da aderência do pessoal, né, que vão solicitar os seus serviços, mas não se faz muita coisa. Edvaldo diz que começou a trabalhar por volta das 7 horas, não nos quis dizer quanto já tinha feito até a hora 13. Não, isso aí já é segredo de serviço, né? Segredo de ofício. Mas comecei a trabalhar quando eram 7 horas. Agora, quanto é que eu já fiz até agora, isso é segredo de ofício. Numa outra paragem, falamos com o jovem Sebastião. Diz ter outras valências, mas quando não há saídas, recorre ao serviço de mototáxi. Sido boa, apesar de muitos contratempos, mas tem sido boa. É o único trabalho que tem? Não. Também tenho uma profissão de serralheiro que tenho exercido quando aparece trabalho. E também sou mestre de canalização, ou seja, de ladrilho também faço quando aparece trabalho. Mas nesse momento faço mais mototáxi porque é a única coisa que tem no momento. Quando questionado das dificuldades que enfrenta no seu dia a dia, Sebastião diz que são mais com a polícia. Bom, as dificuldades mais com a polícia. Muitas das vezes encontramos o cliente que não quer usar o capacete, que tem problemas de dor de cabeça e ele não quer usar o capacete. Então a polícia não vai entender e ela precisa chegar no local e a gente também precisa ganhar. Então arriscamos, levamos e quando somos interpelados tentamos explicar, ela tenta explicar ela própria. Muitas das vezes não somos compreendidos. Também tem aquela dificuldade de quando é operação,
e alguma coisa está a faltar e também temos essa dificuldade mesmo do dia a dia com a polícia. Nesta outra paragem encontramos Osvaldo. Ele diz que muitas vezes prefere andar de moto por causa da facilidade em chegar no destino. Devido às vezes à dificuldade da transportação via carro, então devido ao congestionamento, então, às vezes prefiro andar de moto. E gasta muito mais do que num táxi, por exemplo? Com certeza, gasta muito mais, mas é muito mais rápido. Às vezes compensa porque você tem que resolver uma situação na hora. É um serviço importante? É, com certeza é importante. Desde que as medidas de segurança estejam todas aí em prontidão, como o uso do capacete e o motorista sabe respeitar os sinais e sabe andar, acho que é um serviço super importante. De moto, saímos de um ponto ao outro. É assim que muitos cidadãos preferem fazer no dia a dia. Estes jovens que exercem a atividade têm um recado. Acho que o Estado poderia aproveitar esse momento para poder incentivar mais os jovens. Sim, porque quem tiver juízo, tiver uma responsabilidade dentro desse trabalho, consegue fazer mais muita coisa mesmo. Este é um meio que muitos cidadãos em Luanda utilizam para chegarem com maior brevidade a determinados lugares por causa do engarrafamento que Luanda registra. Muitos são obrigados a gastar 1.000, 500 e até 5.000 kwanzas para chegar em determinados pontos com mais rapidez. É o serviço de mototáxi. Com imagens de Joel Macuntima, Nildo Vidal, Acamunda News. Obrigado, companheiro. Um trabalho bastante pertinente para percebermos parte disto. Não vamos parar por aqui. O Ngunza sabe que também tem na sua batata este trabalho. O Antônio Domingos, em Dalatando, terá que trazer-nos algo do género. O Njili, Cândido Njili, no Lubango, na província da Huila, também. Estamos a apelar também a Paula e o Arantes e o Abel que nos tragam material do género a partir de Benguela. Aqui em Luanda, Ngunza e o Nildo vão para outras zonas para saber da realidade disso. É um trabalho que nos interessou porque é pertinente, tem sido assim nos últimos anos. Ao nível de Luanda, cresceu muito o número de motos, primeiro, por um lado, pelo facto de Luanda registrar muito trânsito, o que nós chamamos no dia a dia engarrafamento e dificulta a mobilidade da circulação rodoviária. Por um lado, é o facto também de não haver estradas em condições secundárias nem terciárias, temos apenas as principais, que muitas vezes também não estão em condições para uma circulação saudável e tranquila. Por conta disso, recorreu-se às motos, mas aí está, o número de motorizadas, em pouco menos de 3 anos, quase que triplicou ou ainda mais, quadriplicou. Por quê? Porque há muitos jovens e senhores que entraram para este modelo de ganha-pão, que é um modelo informal, porque não há um registro ao nível do Estado, tão pouco mais ou menos do governo, a falta de ocupação. Uns perderam empregos e tornaram-se desempregados, uns nunca conseguiram sequer um emprego formal e por conta disso cresceram, como deve saber, as idades vão. Quem tem 15 anos num período, 5 anos após um processo eleitoral, já tem 20. Já é um potencial delinquente, já é um potencial empregado, é um potencial arruaceiro, como os outros daquele lado costumam gostar de chamar. É um potencial qualquer cidadão que fica atirado para aí. Então, a situação social agrava-se, são muitos os jovens, são muitos os senhores, inclusive nós temos, daí eu peço ao Manuel Ngunza e o Nildo irem para outras zonas, temos estrangeiros, muitos estrangeiros estão a trabalhar neste modelo. Temos muitos irmãos nossos aqui da região, da África ao sul do Saara, subsaariana, onde também aqui em Luanda já circulam com moto e começam a fazer este trabalho. O Hoje a Renda é a zona onde se vende as motos. Este é um desafio que nós fazemos também aos nossos colegas para irem até o local onde se vende as motos, sabermos o preço de uma moto. Há quem diga que está em 400, a 500, 600 mil kwanza, depende do tipo de moto. Mas a maior preocupação é qual é, na verdade, o dia a dia destes mototaxistas. A maneira de como andam nas estradas, a cobrança na cidade entre 500 a 1000 kwanzas, dependendo muito da zona onde se vai, o que pagam nos seus patrões,
não é? E muitos deles, como disse um destes jovens aqui, é o facto de terem outras valências. Ele é ladrilhador, é serralheiro, mas está aqui porque não pode ver os seus sonhos caídos água abaixo. Tem que fazer alguma coisa. Ficar parado não é a melhor atitude. Agora, isto não podia ser para a nossa Angola um agrimão de motivação. Não pode ser um elemento para motivar o jovem a continuar a fazer isto, não. Isto tem que ser um período de crise, um período temporário. Mas estes jovens devem ser aproveitados. Têm valência académica, têm valência profissional, têm algum dom, podem servir para a construção civil, que precisamos muito, para outras áreas de engenharia, podem servir para as indústrias que temos estado a apelar aqui, as indústrias. As indústrias deviam receber muitos destes jovens com anos de experiência, né? Os jovens que vão lá fora como cantor bonga, recebem a formação, vêm para aqui, estão desempregados. Estou a falar só, já falei, e é assim mesmo que as coisas vão, complica-se tudo. Então, este trabalho precário, onde não se ganha quase nada, cansa-se muito, arrisca-se a vida para uma cidade que não tem sequer no tapete asfáltico sinalização, nem vertical, nem horizontal, onde os semáforos não funcionam. É o Deus dará, cada um passa na hora que lhe dá, até Deus quiser, se você conseguiu, conseguiu, se não conseguiu, sandinga. Isso cresceu de tal maneira, e depois veio com ela também o roubo das motos. Eu recebi uma informação triste de que segunda-feira mataram um jovem que eu conhecia, aí na zona do Enjovia, não é? Que Deus o tenha, com 2 filhos, está agora com a esposa de novo concebida, e tinha a moto que fazia o trabalho, e foi colocado no final do dia, por ali 17h30, foi-lhe desferido uns golpes e depois um tiro mesmo à cabeça, mortalmente, e levaram a moto. E isso tem sido também um elemento de preocupação, por isso é que muitos deles não arriscam irem em zonas que eles acham perigosas. Este é um trabalho que nós vamos continuar a ver, porque isto denota a carência de Angola, denota a precariedade, denota que nós temos sempre uma classe de Angola que tem muito, que come muito. Aquele camboá que o Bonga cantou, o cão do quem, que come muito, não é? Tem sempre, muitas vezes até deita. E depois nós temos toda uma população, particularmente de jovens, não é? E uns que vão envelhecendo sem terem nada e acabam por ficar no zero. Nascem, crescem, tornam-se adultos e morrem sem nenhuma esperança de vida. Acabamos assim, né? Na indigência, nesse problema. Jovens pulsantes com muita força para estarem nas indústrias, fazerem pneus, fazerem capacetes, fazerem cubos, fazerem fios, arames frapados, outros instrumentos, vassoura, digo aqui de coisas muito mínimas, e até saco plástico. Olha, vai ver um dia no programa, vou trazer uns sacos que as senhoras usam para o lixo. Até isso nós não fazemos, vem de fora. Saco plástico. Que já é condenável em alguns países do mundo, saco plástico. Luanda, né? Esta Luanda. Olha, Luanda ontem completou idade, Luanda. Vamos falar de Luanda agora. Luanda completou idade. O que muitos não sabem desta cidade, né? Aqui estamos a falar a Assembleia Nacional, zona... Os que muitos não sabem desta cidade, que nas imagens parece muito linda, mas é muito suja, infelizmente. Dói-me dizer isso, porque é a nossa capital. Luanda completou 450 anos. Lá já vamos chegar para falar desta Luanda. Afinal de contas, como é que isso funciona? País de doido varridos. Só pode mesmo. É muita falta de consciência histórica quando se afirma que Luanda tem ou completou a 25 de janeiro 446 anos. Mas, em boa verdade, 25 de janeiro de 1976 foi o ano em que os portugueses colocaram os pés em Luanda. Retenha, a 25 de janeiro de 1576 foi o ano em que os portugueses colocaram os pés em Luanda. Por cá já existiam naquela altura povos, muito antes mesmo da chegada dos colonos portugueses. Já tinham povos em Luanda, particularmente bacongos na ilha de Luanda. Estudem um pouco de história para saberem o significado da palavra Luanda ou Luanda. Parem de homenagear o colono, que é, na verdade, quem deu início a essa data, quando, na verdade, Angola já era num período
a província ultramarina, ou até antes, colônia e não país. Nós só nos tornamos país em 1975. Ou seja, se o país tem 46 anos, como Angola, como um país, como é possível que a cidade vai ter mais idade que o país? Como é possível? Todas as cidades de Angola, a contagem verdadeira devia ser a partir do dia 11 ou do dia 12 de novembro de 1975 e não desde o tempo colonial, porque na verdade nós éramos província ultramarina ou éramos uma colônia. Chatice, não é? Isto é risca no chuvisco. É muito complicado. Agora vejamos. Então nós estamos a ver aqui a imagem do tempo colonial. Este é a marginal do tempo colonial e aqui já do tempo da independência. Se o país tem 46 anos, como é que a cidade vai ter 446 anos? Aqui, alguns historiadores deviam esclarecer isto. Como é que nós começamos a contar ela quando nós ainda não éramos, na verdade, autônomos, dependíamos? O país era Portugal, a metrópole. Nós, metrópole Lisboa, nós éramos província ultramarina, isto. Então, todas as cidades, julgo eu, salvo melhor opinião, todas as cidades de Angola deviam começar a contar desde a altura que nós tomamos. Porque senão, então, vamos dizer, em 1574 a bandeira também era esta, o hino também era este. Não, nós não éramos autônomos. Então nós não podemos começar a maquiar. É preciso estudar um bocadinho mais, preciso perceber porque que o nome é Luanda, LW. Por quê? Temos que estudar mais. Não podemos enganar as pessoas. Como é que uma cidade vai ser mais velha do país? Ah, mas também o jogo... Não, nós estamos a falar da nossa realidade. Isto aqui é tempo colonial, isto. Então, temos que saber que Luanda, ela ascende como cidade. Mas no período colonial era a cidade de onde? De um país que era Portugal. Nós não éramos considerados países. Chatice, não é? Essa é a história que vem, muitas vezes, contada assim, a malabarista. Já nos enganaram muito, já continuam a enganar-nos e fica bem complicado. Falando em engano e algumas coisas que não correm bem, realização. Vamos tirar essa Luanda. Oh, lá, esse L é de Luanda, né? LD de Luanda. Dê-me a primeira imagem. Recordam-se, nós estamos a ver aqui a nossa televisão, todos nós pagamos, isto eram 20 horas e 42 minutos que passou isso na televisão pública de Angola. Há uns anos atrás, reparem o que é que está escrito aqui. Novas chapas de matrículas. É que nos enganaram muito. Sistema integrado de segurança eletrônica pode ser implementado. Ainda utilizaram pode, não é uma possibilidade. Em Angola, a partir de 2017. A Sogoiang, 17, 18, 19, 20, 21, estamos em 2022. Chapa de matrícula, fucutufu, ualala, risca no chuvisco. Nos enganaram mais. Ou seja, estavam a dizer-nos que essas chapas de matrícula seriam já as novas. As nossas viaturas seriam como na Austrália, né? Como na Alemanha, que tem chapa de matrícula, já tudo organizado, não é? Em que teria um chip. Dê-me outra imagem. A outra imagem que o senhor ali abraça, acho que é a empresa que foi encarregue a fazer isto. Não é? Há uma outra imagem, desta, está aqui, né? a celebrarem. Não é? Era exatamente esta... o desejo e a alegria, a primeira chapa de matrícula. De 17 para 21, não vimos nada, só fumo, poeira. Ou também é culpa da Covid. A Covid não é só 19, e que aqui só ficou 20. Para nós até foi Covid 20. Em Wuhan é Covid 19. Né? De 2017 para cá, ninguém fala mais disso. Ninguém recorda-se mais disso. Ninguém questiona disso. E o povo vive assim. O povo vive a chorar. O povo vive a lamentar. Então, senhores governantes, sempre ao trabalho o povo desde 1975 não se consegue dar uma informação coerente, não se consegue permitir que o jornalista investigue, que questione, sempre a fecharem as fontes. Né? Isto aqui, a Direção Nacional de Viação em Trânsito, Mobilidade, Tráfico, não sei das quantas, e o que é que não veio nos dizer? Eu tenho algumas dúvidas
que não tenham já disponibilizado valores aqui, porque estamos a falar aqui, foi na gestão de Eduardo dos Santos, depois é que entra João Lourenço, não tenham disponibilizado já verbas para essas chapas de matrícula, que até hoje cada um vai numa esquina, faz a sua chapa de matrícula, roubam-te a tua chapa, a tua viatura, trocam a chapa de matrícula, mudam o motor e a vida vai. E assim vamos nós, não é? Difícil. Falando nesta situação de Luanda, vamos olhar para crimes. Há crimes, mas isso é no Kwanza Norte. Vamos sair um pouco de Luanda. Um casal está a ser acusado de ter espancado, reparem só, de ter espancado um cidadão de 28 anos até a morte. Esta situação está a passar-se na província do Kwanza Norte, mais concretamente onde na localidade em que tudo aconteceu e toda essa situação está a preocupar no Kwanza Norte, os indivíduos não diria, os cidadãos estão revoltosos por causa ou revoltados com as várias situações que acontecem do género no Kwanza Norte, com incidência em Dalatando. E aí nós vamos então ouvir esses acontecimentos que estão a passar. A sociedade local reprova e está a mostrar uma grande preocupação por conta dos acontecimentos tristes naquela cidade do norte de Angola. O Alberto Luiz, com a narração de Antônio Domingo, mostra-nos a alerta. Os casos mais relevantes aconteceram nos municípios de Ambaca, Kazengo e Gulungu Alto, respectivamente. No primeiro município, um casal está a ser acusado de ter agredido fisicamente até a morte um cidadão de 28 anos, que assaltou a casa do referido casal, onde foi apanhado a roubar certos haveres dos implicados. A revelação é do porta-voz do SIC Kwanza Norte, inspetor-chefe de investigação criminal, Adão Moraes Babau. O SIC, na província do Kwanza Norte, teve como relevância inúmeros crimes, com maior relevância ao município de Ambaca, em que ocorreu um crime de homicídio resultante de um furto no interior da residência, no caso, roubo propriamente falando, porque o casal encontrava-se no interior da residência, que um indivíduo de aproximadamente 28 anos introduziu-se nessa residência com o intuito de subtrair meios e foi flagrado pelo casal e, recorrendo por justiças em mãos próprias, esse casal decidiu agredi-lo brutalmente, conhecendo morte, e posteriormente decidiram desfazer-se do cadáver, ocultando as pistas. Os mesmos deixaram numa zona isolada, adjacente aos 200 focos habitacionais. A nossa inteligência criminal falou mais alto. No dia seguinte determinou-se que se tratava deste casal e ambos foram devidamente detidos. Esse casal, devo referir, são camponeses de 43 e 48 anos, estão já detidos e vão conhecer a mão pesada da justiça. Ainda neste município ocorreu igualmente um outro crime de furtos de meios diversos, mas que não teve a mesma relevância a este que me referi, e os indivíduos foram prontamente detidos dentro da nossa linha operacional. Já no município do Gulungu Alto, um cidadão está a ser acusado de ter morto o seu amigo durante o exercício de caça furtiva. De acordo com o porta-voz do SIC local, o infortúnio deu-se na sequência de um alegado ajuste de contas entre ambos. Há um outro caso que ocorreu no município do Gulungu Alto, em que um jovem terá convidado o outro amigo para irem à caça noturna, que também é considerada a caça furtiva, e no decurso dessa mesma caça, o mesmo disparou contra o amigo, tendo conhecido morte imediata no local. Referir que, de acordo com um relatório preliminar efetuado do nosso lado da investigação, o indivíduo confessou que terá morto o amigo em retaliação
ao ajuste de contas, porque os indivíduos tinham um litígio familiar e o mesmo aproveitou da situação para fazer das suas, confessou perante as autoridades e também já foi devidamente detido e aguarda ser apresentado ao Ministério Público, ou nessa altura já apresentado ao Ministério Público, para também a responsabilização criminal que se impõe. Já no município de Cazengo, sede da província, um cidadão que em vida respondia pelo nome de Adilson Rodrigues da Conceição, também conhecido como Dadão ou K3, solteiro de 20 anos de idade, natural do mesmo município e província e que em vida residia no bairro Ilha, nesta cidade, foi encontrado morto num matagal no bairro São Felipe, aqui em Dalatando. O malogrado foi surpreendido a arrombar a porta de um estabelecimento comercial, vulgo janela aberta, denominado por Ngadiwana, situado no bairro de referência, propriedade de um cidadão nacional de 25 anos, que já foi detido e apresentado ao Ministério Público para os trâmites legais. Chegou ao nosso conhecimento, através do nosso piquete integral, uma denúncia anônima via telefônica, dando conta da existência de um cadáver no bairro 11 de novembro. Dada a urgência que se revestiu a informação, deslocou-se ao local uma equipa de operacionais, liderados pelo chefe do SIC Cazengo, integrando os técnicos de medicina legal, laboratório de criminalística DIGO, efetivos da Polícia Nacional afetos ao DIP, e no local comprovou-se a veracidade da informação. De crimes não é tudo. No município da Banga, um cidadão cujo nome não nos foi revelado foi detido há dias na comuna de Caculo Cabaça. O indivíduo em causa está à conta com a justiça pelo facto de ter disparado brutalmente a queima-roupa contra sua própria esposa, alegadamente por questões passionais. Um indivíduo que, por algum desentendimento, após ingestão de bebida alcoólica, disparou brutalmente contra a sua própria esposa, atingindo-lhe no membro inferior esquerdo com 5 esferas de cartucho nesta mesma região. A mesma encontra-se sob cuidados médicos e fora de perigo, e o indivíduo esteve em fuga à data dos factos, mas que as nossas forças procederam já à detenção deste mesmo indivíduo. É camponês e desentendimento e questões passionais estiveram na base da ocorrência. Por sua vez, o sociólogo Lúcio Marques, ouvido sobre os assuntos, fala em crise de valores morais no seio das famílias aqui no Kwanza Norte. Um conjunto de valores foram perdidos. Isso tem alguma explicação. Efetivamente, a explicação é exatamente no sentido de que muita gente não quer valorizar o bem-vida e, portanto, quando eu olho o outro não como pessoa, mas como um objeto qualquer, o que não devia ser, claramente. Então, tais comportamentos ou tais condutas vão continuar no nosso meio. E, portanto, nós estamos numa sociedade em decadência, isso os valores diz respeito. Por quê? Porque culturalmente nós precisamos aqui fazer uma análise e perceber que, efetivamente, o outro é a nossa extensão, o outro é a continuidade da nossa própria pessoa. Só que, infelizmente, nós vamos verificando, efetivamente, no seio de muitas famílias, porque nós falamos que as famílias completamente desestruturadas, é um contexto muito difícil para todos nós, todos os entes. É um contexto muito adverso, é um contexto complicado, mas que é necessário que cada um de nós possa compreender qual é o valor da vida humana. Crimes hediondos nesta província preocupam sociedade e autoridades locais. Oziel Diogo, Alberto Luiz Simão e Antônio Domingos. A Camunda News, Angola, Alerta. Alerta Kwanza Norte, problemas graves, muitas situações tristes, muitas mortes e isto começa a ficar muito preocupante, imagens bastante chocantes. Queremos pedir desculpas aos internautas que têm uma sensibilidade muito sobre essa situação. Palavras até fogem para descrever essa situação. São muitas mortes, muita situação, situações que já não devíamos estar a ver entre nós os angolanos,
Não é? Devíamos estar a nos preocupar o comer, o que encontrar ao nível de ganha-pão, trabalho, satisfação para a felicidade, mas vemos que no Kwanza Norte as situações, para lá daquilo que é o social, ajustes de contas, tiram-se a vida. Sente-se aqui que as sociedades, e a nossa sociedade angolana particularmente, não é? Falta muita instrução, muita informação, então alguém convida alguém para ir à caça, né? Afinal de contas já tinha planos, mata essa pessoa, depois vai confessar que fui eu quem matou, né? Vai para a cadeia, o crime não compensa. Vai ficar os dias lá nas grades, mas nós, cidadãos, contribuintes, vamos pagar a pala-pala, o feijão, a fuba de milho, não é? O óleo, o sal, a cebola, que vão convencionar a comida para a cadeia, para esse cara de sapo que matou o outro, esse vampiro, esse troglodita. Ninguém tem direito de tirar a vida a ninguém. Ninguém tem direito. Só Deus pode fazer isto. Só Deus pode dizer quando é que nós devemos ir embora. Agora, desferir golpes, armas, não é? Tiros. São tantos casos no Kwanza Norte. Isso tem que levantar preocupação por quem governa. Tem que levantar preocupação à igreja. Isso tem que levantar preocupação à sociedade. Isso se apresenta mesmo assim com as caras, parece umas ratazanas. Fui eu quem matou. Jesus de Nazaré. Que situação, não é? Complica. Nós precisamos dessa gente para trabalhar, para ir para o campo, não é? Para cultivar a banana, a mandioca, não é? O amendoim, que nós chamamos aqui a nossa belíssima jinguba, não é? A batata doce, a rama de batata. Cara, as pessoas morrem assim, como se fosse bom dia, já morreu. Não pode ser, não é? Não pode ser. Já basta o período de guerra, já basta essa fome, vem mesmo com uma caçadeira, porque vamos ir vamos coito, porque estou a matar o outro. Oh, Jesus de Nazaré, fala sério, qual é, mané? Isso aí não é brinquedo, não. Coisas sérias que aparecem na nossa terra e parecemos que perdemos a noção da humanidade, perdemos a noção do que é ser humano. Nós estamos piores que os animais selvagens, não é? Quando tiramos a vida de alguém. Luanda morre-se que morre. Agora também no interior virou moda matar as pessoas. Nós somos poucos para este território tão grande. E é tão pouco que somos que vamos ir para o primeiro intervalo, mas veja conosco ainda parte dos destaques para daqui a pouco. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Quando a gente está a dormir, você só ouve barulhos de disparo. Tu não sabes se é a polícia que fez os disparos, se é o bandido. Vai me matar só eu e meu marido, vamos morrer. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Estamos cansadas, papai. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papai. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papai. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Das Chanas do Leste nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. O Alinga. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno.
Planalto Digital Studio. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. No seu programa Angola Alerta, já a segunda e última parte do seu programa População, do Grafanil Bar mostra-se bastante preocupada com o aumento da delinquência e roubos no bairro. Segundo as informações que passaram ao Angola Alerta, os gatunos roubam quer de noite como no período de tarde, à luz do dia. Falta policiamento na zona, segundo os moradores, e tem estado a incomodar muito esta pouca presença ou quase nula da polícia e a presença constante dos bandidos. O Nildo Vidal e Joel Macuntima contam agora. Angola Alerta. À luz do dia, as imagens mostram um bairro movimentado. Aqui, no Grafanil Bar, a chegada da noite traz insegurança e sentimento de medo. Por falta de iluminação nas vias, fica escuro. E como consequência disto, a onda de assaltos aumentou e está a preocupar quem aqui mora. Aqui não há segurança, porque aquela parte mesmo assim, essa rua aqui do tanque, essas ruas aqui é mais assaltante, nessa rua de baixo, mas aqui na nossa rua é mais ou menos. Já teve alguém ou a senhora já foi assaltada? Não, eu nunca fui assaltada. Só costumo ver as outras vezes ficam lhes assaltar, estou à frente deles, a minha atrás estão a lhes assaltar. É muito preocupante, tipo, quando a gente está a dormir, você só ouve barulhos de disparo, tu não sabes se é a polícia que fez os disparos, se é o bandido. Se é a polícia, você ainda sente seguro, porque os disparos que ele faz é para afugentar os marginais. Mas agora, quando é o bandido, já é complicado. Virgílio Ndombashi vive aqui há cerca de 8 anos. Ele diz que todo cuidado é pouco ao circular das 5 às 7 e das 18 para frente. De manhã, das 5 até as 7, há assalto. À noite, das 18 em diante. É preocupante? Muito preocupante. Por que é preocupante? Porque se tivesse iluminação no arredor, eu acho que reduzia o índice de criminalidade. Ndombashi diz que, há tempos, a sua esposa e alguns amigos já foram assaltados. Já foi assaltado ou algum parente já terá sido assaltado? A minha esposa e alguns amigos. Recentemente? Recentemente, aqui junto à igreja quimbanguista. Como é que foi? Os humilhantes, né, ameaçaram com uma faca, levaram telefone, carteira e alguns pertences. Não há segurança? Não tem. Carece de segurança. Se bem que tem uma esquadra próxima e que devia ter policiamento no bairro, mesmo assim não se faz sentido. Este jovem diz que mora aqui há mais de 20 anos. Nos últimos dias, a onda de assaltos preocupa quem por aqui passa. Aqui o assalto está muito complicado, aqui no nosso bairro. A energia até está melhorando, mais ou menos, mas a bandidagem aqui está aumentada, mas temos quadro aqui próximo. Mas não sei só porque quando vem muita bandidagem aqui nessa direita do Bom Deus, aqui na antena, aí no buraco, não sei o que, mais ou menos isso. A bandidagem mesmo aqui está demasiado, todos os dias. Você encontra aí fulano assaltando o telefone aí da vizinhança. Só ontem aqui atrás, aqui ao lado, já assaltaram na casa de uma mãe. Na semana passada, mais aí em frente, assaltaram na casa do senhor, levaram lá a botija, o telefone dele, o plasma, mais ou menos isso. António diz que a caminho do serviço, várias vezes também já foi assaltado. Claro que já, por vezes quando eu estou saindo agora para ir trabalhar, vem mesmo um jovem daqui que vive aqui no outro lado das travessas com faca, está até meio complicado, mas velho. Apesar de ter uma esquadra móvel na zona, os moradores dizem que o policiamento é fraco. A polícia às vezes passa aqui, às vezes enquanto. Polícia não costumam ver polícia aqui. Moradores do Grafanil Bar preocupados com o crescente número de assaltos no bairro. Quem mora aqui diz que de dia ou de noite não há segurança. Sair e voltar sem ser atacado é sinal de gratidão a Deus. Escuridão toma conta do bairro. E os amigos do alheio aproveitam fazer das suas e transformam a zona em melindrosa. Esta é a zona do Grafanil Bar, muita delinquência. E a pergunta que se coloca, os delinquentes são chineses? Não. São portugueses? Não. Americanos?
Não. São guineenses? Não sei. Não é? São angolanos? Talvez sejam angolanos. Não é? Quem são? Quem são os pais desses delinquentes? Quem é a mãe? Quem é o pai? Quem é o tio? De onde vêm? Vêm do céu? Não. Vêm mesmo daqui das comunidades. As famílias não tiveram proveito para a educação. Muitos deles até são instruídos, mas não educados, porque quem é educado não rouba. Podes ter instrução. Até porque nós temos gente de gravata, do colarinho branco, rouba o povo que rouba, roubam muito mais. Estes são aqueles que roubam para comer. Tem que se apelar? Não. O apelo é negativo. Quem não gostaria de estar na sua casa tranquilo? Quem não gostaria de entrar no seu bairro, a olhar para o telemóvel, a fazer uma foto, uma selfie, sem a preocupação? Por que alguém tem de olhar para os bens do outro, de outrem, como se fosse eu é quem tinha que ter esse telemóvel, eu é quem devia ter essa casa? Há inconstância aqui, porque não há policiamento, porque há pouca polícia, a polícia não tem condições, meios para poder vigiar aqui, porque as pessoas crescem de forma desorganizada, não há ocupação dos tempos livres para os jovens. Eu reitero e vou continuar a dizer aqui, ali, em qualquer lugar que eu esteja, me deem microfone, quando estiver a falar sobre essa questão da delinquência, isso é um problema social. E o problema social combate-se garantidamente com políticas governativas corretas, enquadradas, não com bandidos governativos. Porque se esses são bandidos sociais, nós também temos os bandidos governativos. O Estado programa todo um projeto de orçamento, o governo lhe é dado para execução, distribui para os seus administradores, os seus gestores, esses por seu turno, por seu lugar, por sua vez, não fazem a distribuição equitativa. E nós não estamos a dizer distribuição, que você tem que dar 20 mil a cada um, que você tem de dar 30 mil a cada um. Não é esse tipo de distribuição que estamos a falar. Estamos a falar de criar ambiente que garantam o acesso da inserção dos jovens e adolescentes na vida social. Campos de futebol, quadras de basquete. Nós não temos estado a ver. Temos um dos melhores basquete que tivemos, agora já não temos, a nível do continente africano. Onde é que há escolas em Luanda de basquete que podiam ocupar os jovens? Que os treinadores podiam ganhar alguma coisa? Os jovens, só por treinar. Até nas escolas de educação física já não há essas modalidades, perdemos-las. Isso seria ocupação para os jovens. Campos de futebol nos bairros não há. Oficinas de ofício. Por que não vamos resgatar a questão da sapataria, da marcenaria, da carpintaria, da pintura, da estucagem, não é? Para que os jovens tenham centros de formação profissional. E não tem que se pedir muito, o Estado investe. E eles vão aprender ali, depois vão criar cooperativas. E vai dar uma ocupação aos jovens. Eu vi uma situação hoje num bairro de Luanda, não vou dizer qual é o bairro, porque eu preciso trazer umas imagens para mostrar-vos. Há um casal, não diria, os gêmeos, os dois angolanos, criaram uma empresa, foram constituir a empresa. E qual é a vocação deles? Talvez nós falamos tanto aqui do lixo. Criaram essa empresa e eles passam com um contrato mínimo razoável de prestação de serviço, convencem as pessoas em casa, sabe para fazer o quê? Recolha de lixo. Isso é no município do Rangel, mas num bairro, não todo o Rangel, num bairro do Rangel. Tive em conversa ontem com alguém, eu vi as pessoas a irem buscar o lixo. Eram dois jovens com um carro e um papel com o número, um autocolante. Perguntei, disseram não, nós pagamos mensalmente 1000 kwanzas, ouviram bem? 1000 kwanzas. Você paga 1000 kwanzas e recolhe o lixo de segunda a sábado 2 vezes por dia. Passam de manhã e passam de tarde. Isto é que é o mínimo aceitável, porque o lixo não deve passar a noite em casa, o lixo deve ir ao lixo. Criaram isso, tem um grupo de jovens que passam, ou seja, você paga 12.000 kwanzas ano e tiram-te o lixo, você não precisa mais dar trabalho, o lixo sai dali e vai para um sítio próprio e eles dão tratamento ao lixo. Essa questão da delinquência não se combate com discurso político, discurso eleitoralista. A delinquência é só ocupar os jovens, meus senhores. Criam ambientes de negócio, roubem menos ou não roubem. Melhor, é melhor não roubarem, menos também depois vai roubar mais. Não roubem.
Apliquem o nosso dinheiro que é nosso para a empresa. Acolham os empresários e as empresárias angolanas e não só, que têm iniciativas de gerar emprego. Mas quem é que vai ter empresa e não vai ter trabalhadores? Criam incentivos com os centros de formação profissional para que os jovens vão lá, se insiram. Não deixem os jovens assim, estamos a morrer. De 2002 a 2022, 20 anos já se passaram que a guerra de arma acabou. Agora nós estamos numa guerra pior. Esta é pior que a guerra que nós tínhamos. E nós não podemos continuar a assistir os nossos jovens a morrerem em gangues, em grupos, quer dizer, um pai fica aflito, tem que chegar a casa muito cedo, tem que abandonar o trabalho. Isso está a criar o quê? Está a deixar o Estado incapaz, porque está a haver absentismo. As pessoas não vão ao local de trabalho porque têm medo de sair, vão ser roubados. Quem vai ao trabalho quer chegar muito mais cedo a casa porque teme que se chegar mais tarde vai ser traumancado. Lhe vão levar os pertences, lhe vão criar alguma situação, se reagir pode perder a vida. Por que os senhores não convocam, não façam um pacto nacional? Convocarem todos aqueles indivíduos endinheirados, porque nós também não temos ricos em Angola, nós temos endinheirados, porque ricos são aqueles que geram, não é, empresas, que criam ambientes de negócios, que enquadram, o dinheiro multiplica. Estes que guardam dinheiro no contentor ou nos quartos para comprarem sapato, bolsas e não sei o que de quantos meses, não são ricos. Estes são os papagaios, os gatos pingados, trogloditas, endinheirados que andam por ali a pensar que sabem alguma coisa. Quando morrerem, vão ser enterrados aí no sítio. Se calhar até a terra deles vai ser mais vermelha do que a nossa. Ora, isto é muito complicado. Então essa situação não é com discursos inflamados da polícia. Não se combate assim. Os países que já erradicaram essa situação é emprego. Qualquer um cidadão pode ser um potencial bandido, gatuno, delinquente, como pode ser um potencial bom político, bom jornalista, bom técnico, bom motorista, bom alfaiate, bom pai, boa mãe, enfim, boa cozinheira. Temos muito e ramos. E a nossa terra, com tantos espaços, podíamos fazer lazer. Eu vou para ali, não é Calumbo, como é que chamam aquilo? Aquele bairro, quem vai ao Bengo, depois da Vidrul, como é que chama? Aquilo onde fazem cacuço, pá, vocês, né? Panguila. No Panguila. Vocês já foram ao Panguila? Já viram ao lado direito como é que é do Panguila? Aquilo daria para uma zona turística beleza. Depois daquela ponte, que também está aí já quase a cair até hoje, mais. Ali o Panguila daria para zonas turísticas, pessoas a circularem com barcos, não é? É sempre um dinheiro que cai aí, jovens a trabalhar na restauração, podiam ter casas de praia aí, resort. Papai, está mesmo assim, jacaré é jacaré, ratos é rato, ratazana é ratazana, tudo aí mesmo a tu chatala lá, os tais já governantes que dizem que são investidores, não sei o quê, é só ir tirar dinheiro do Estado para irem lá fora, né? Investirem ali onde nos falam mal, como diz o Bom. Só falei, acabou. Complicado. É muito difícil. Isto é bastante complicado. Olha, para piorar a situação é tão complicada e já está piorada. Até os carros que tinham que levar os caixões também já estão a fazer biolo. Dê-me a imagem de um carro fúnebre. Olha lá, aqui, eu não sei se é do Estado. Funerária São João, São Domingo, se é funerária São Buia ou São Gili, não é? Não sei se isso aqui é funerária Ntima, Macuntima fúnebre. Papai, olha para aqui. Eca, Cuca, esse é carro fúnebre. Eu não sei se essas birras estão aí na casa do óbito, mas isso é um armazém. A imagem que nos dá aqui é de um armazém. Sabe como é que nós chegamos em Luanda? A situação ficou tão precária que nós estamos a ver carros dos ministérios, até carro da televisão pública de Angola, já vimos carro da ENDE, a fazendonga dos ministérios, estão a levar passageiro, porque também o motorista acha que aqueles 90 mil que ganha não servem para nada. Você pensa que são colegas que estão lá, embora zendonga, está a faturar. Agora aqui, carro fúnebre, o homem está a carregar com grades, depois vai baixar as cortinas, né? E parece que está fazendo um cortejo fúnebre. Não sei se isso também está dentro do pacote aí ou não. Eu já tinha dito aqui um dia, acho que foi o ano passado, foi sim senhor, que eu disse que espantei-me quando dei conta que também os caixões estão a pagar IVA. Sabia disso?
Há caixões até de 4 milhões de kwanza. Eu fiquei espanteado, como diz o ouvinte na Rádio Eclésia. Eu fiquei espanteado. Para não ficar espantado, fiquei espanteado. Né? Caixão. Você compra caixão aqui, caixão de 200 mil, vão te rir no bairro. É madeira, só madeira com verniz ali ao trabalho. Mesmo de 300, 400 mil. E ninguém quase ganha esse dinheiro. Quando digo ninguém, nós, né? Porque os outros, olha lá. Não há. Para um caixão em condições é a partir de 900, 1 milhão, 1 milhão e meio. E também vem os 14% de IVA. Falando nesse IVA, já não é 7. Há um restaurante ontem que já meteu 7, mas hoje ainda está a cobrar 14. Ninguém fiscaliza, também o fiscal é banju, ninguém vai atrás. Os jornalistas que são de órgãos públicos onde nós pagamos, ninguém questiona, ninguém fala de... Epa, isso é tudo para pagar isso, é complicado, é difícil. Olha, um embondeiro na zona do Grafanil está a deixar sem sono muitos cidadãos daquela circunscrição da cidade de Luanda, por causa do embondeiro. Esta árvore, se podemos considerar, está na rua que é denominada, reparem só o nome da rua, Quando Cubango, o nome de uma província aqui do sul de Angola, onde até os moradores já atearam fogo no mesmo embondeiro para ver se este embondeiro caia, porque eles dizem que este é um dos males daquela zona. Nildo Vidal e Joel Macuntima. Agora, Angola, alerta! Esta é a chamada Rua de Quando Cubango, no bairro Grafanil, Bar, Viana. É aqui onde está este embondeiro que está a tirar o sono e a tranquilidade de quem mora perto dele. É o grande perigo para nós. As crianças brincam aí, nós sentimos medo. Talvez um dos dias caia o embondeiro, nós fazemos como? Depois temos crianças que brincam aqui. É grande perigo, estamos pedindo grande favor para cortarem esse embondeiro, por favor. Porque nós não dormimos bem. Porque nós não temos sossego. Às vezes cai de noite na casa de alguém, vai ser como? É perigo o embondeiro, sim senhor. Porque aqui no embondeiro brincam as crianças. Nós também, cada vez viemos passar o ar aqui no embondeiro, nas nossas casas, vivemos nos quintais, está fechado, não consegue apanhar. Grafanil, Bar, Viana. É aqui onde está este embondeiro que está a tirar o sono e a tranquilidade de quem mora perto dele. É o grande perigo para nós. As crianças brincam aí, nós sentimos medo. Talvez um dos dias caia o embondeiro, nós fazemos como? Depois temos crianças que brincam aqui.
É grande perigo. Estamos pedindo grande favor para cortar esse emboneiro. Por favor. Porque nós não dormimos bem. Porque nós não temos sossego. Às vezes cai de noite na casa de alguém, vai ser como? É perigo em Embondeiro, sim senhor. Porque aqui no Embondeiro brinca as crianças. Nós também, cada vez viemos passar o ar aqui no Embondeiro, nas nossas casas, vivemos nos quintais, está fechado, não consegue apanhar o ar. Viemos embaixo do Embondeiro sentar. Pode ser acontecer na mesma hora, no mesmo minuto, o Embondeiro pode vir cair. É grave para nós. Porque as crianças, os taxistas que estão a passar, passam embaixo do Embondeiro. Dona Teresa tem a sua casa muito próxima ao Embondeiro. Ela teme que o pior aconteça e diz que não dorme tranquila há muito tempo. Tá vendo essa parede aqui? Onde eu vivo? Esse mono daqui a pouco se cair. Vai me matar só eu e meu marido, vamos morrer. Já estão há quanto tempo? É, muitos anos. Muito tempo, até nem sabia que podia ter filho. Ela diz que quando chove, o medo aumenta. O Embondeiro abana. Quando chove, é chuva grande. Esse Embondeiro, até eu e meu marido estamos a sair fora. Ficamos a sair fora. Pelo menos senão, vamos morrer aqui. Eu depois estou grávida. O que é que vocês querem que se faça? Pelo menos só Embondeiro, para tirar só Embondeiro, por favor, mano. Pelo menos só esse Embondeiro para sair só. Esta senhora diz que chegou aqui em 85 e já encontrou o Embondeiro assim. A culpa é das vizinhas que colocam fogo. É, vizinha que anda a botar aqui e está o que é meu Embondeiro. Chegou aqui quando? 85. Mas já encontrou o Embondeiro assim, com esse perigo? Já. Eles dizem que várias vezes já reclamaram no sentido de se remover o Embondeiro e até hoje nada. Promessas não faltaram. É um Embondeiro que o povo daqui reclama tanto também sobre essa casa, né? Do jeito que estão a ver, isso aqui é um risco. É um risco e tem pessoas depois que sentam aqui, a população, e é um sítio que circula, tá vendo, motoqueiros e carros, então é mesmo complicado. Prometeram vir cortar, mas até hoje não cortaram. A Comissão de Bairro já veio, já trouxe TVzinho, já entrevistaram isso, já foram a primeira vez. A segunda vez a TPE também veio, entrevistou isso, nunca vimos resultado de nada sobre este Embondeiro. Moradores da chamada rua Quando Cubango, no bairro Grafanil Bar, em Viana, pedem que se remova um Embondeiro que naquela zona representa um grande perigo, uma vez que pode cair a qualquer momento. Um Embondeiro que pode a qualquer altura cair abaixo e danificar vidas humanas, danificar, passa aqui o termo, pode prejudicar e meter em causa vidas humanas e também materiais, mas particularmente vidas humanas. Estamos a ver os relatos de pessoas do bairro do Grafanil Bar, na zona da rua do Quando Cubango, onde está esse Embondeiro. É um alerta para a Polícia Nacional, Serviço de Proteção Civil e Bombeiro do município de Viana, devem ir até a zona do Grafanil Bar, rua do Quando Cubango, Grafanil Bar. Quando Cubango, onde está esse Embondeiro, o Embondeiro tem que ir abaixo. É verdade que é raro em outras partes do mundo, somos dos poucos países, se não o único, que tem Embondeiro, mas a zona em que está não deviam ser permitidas construções de casas ao redor. Ele é robusto, tem, na verdade, raízes muito grandes que depois acabam por prejudicar mesmo aquilo que é o caboclo, as paredes das casas. E aqui as cidadãs temem. Esta cidadã vive aqui e diz que nem sequer tinha filho, esse Embondeiro já cá estava. A qualquer altura o Embondeiro pode ir abaixo e ela teme que ela, os filhos e o esposo, o seu marido, possam perecer, morrer, ir para o além, fruto de uma negligência. Se já esteve aqui 2 órgãos de comunicação social, e até que são públicos agora, não é? Um deles foi agora transformado em arresto, que arrastaram, que ninguém se arrastou, e depois também não trouxeram arresto para ninguém, mas aí são coisas de outras histórias para se contar. Isto é preocupante, dizem que passam aqui motoqueiros, crianças brincam aqui, atearam fogo para tentar minimizar a situação, ele secar, não dá. É serviço de proteção civil e bombeiro. Eles é que devem chegar aqui com técnicas próprias. Sei que no Kazanga também havia um Embondeiro maior que este, que estava também a prejudicar, e há muitos. Tentou-se cortar. É que nós não temos uma política urbanística. É que nesta zona onde estão essas árvores, tem que ser zonas livres de arejo, zonas em que ela se cai, não vai prejudicar em nada a vida dos cidadãos.
nem processos materiais. Mas nós vemos tantas casas aqui, e casas precárias, não é? Casas que, chamar casa isso até uma ofensa para quem tem num condomínio. Se isso é casa, aquilo é o quê? É complicado, é habitação, né? Isso é casa, os outros têm habitação. Então é muito difícil, são espaços em que as pessoas procuram sobreviver e não pode. Ele pode dar uma frescura de arborização, mas os cidadãos estão preocupados com isto. Seria bom, repetimos, município de Viana, zona do Grafanil Bar, Rua do Quando Cubango, levem essa mensagem ao Serviço de Proteção Civil e Bombeiro para que vão lá e tratem disso. É que nós ganham salários todos os meses, têm os salários pagos, os trabalhos a gente não vê, só aparecem quando as casas estão a queimar, depois da casa já ter queimado é que aparece lá, muitas vezes o carro nem tem água, os bombeiros não sei o que fazem. Bem, se fazem alguma coisa, são os chefes, as verbas que saem do Ministério do Interior alocados para esse setor do interior, fazem o quê? A gente não vê, o autocarro é ateado fogo, está lá no Benfica, até agora ninguém removeu, deixa-se assim. Fica-se complicado. É sempre micheiro. Quem está ali, vão ainda investigar a vida desses gestores, desses coordenadores, esses delegados, chefes de não sei o quê. Tem uma vida abastada, fruto dos dinheiros que vão disponibilizando para essas situações e que eles nem sequer usam para isto. É difícil, é muito difícil. Vamos terminar aqui a nossa edição de hoje. Prometemos voltar amanhã em repetição e na sexta-feira, se Deus quiser. Já sabe que sexta-feira é dia do cidadão fiscal. Fique atento às 20 horas no Serviço Central de Informação da Camunda News. Vamos passar excerto daquilo que vamos trazer como cidadão fiscal. Ajuda a quem governa a aplicação correta do seu dinheiro. Onde está o nosso dinheiro? É o cidadão fiscal de sexta-feira que vai trazer na rubrica Elementos Fundamentais. Espero por nós. Virtude e trabalho, alegria em servir. Já sabe, se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Fique bem, boa noite, boa quarta-feira. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos, mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Eu